Antes de mergulhar nessa palavra, deixa eu te pedir algo muito simples, mas que ajuda demais o canal a continuar existindo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, entra no grupo do WhatsApp pelo link da descrição e confere os materiais e produtos especiais que deixamos aí embaixo. Isso fortalece o projeto e ainda aproxima você da nossa comunidade de fé. E claro, comenta aqui embaixo o seu pedido de oração, porque nós realmente oramos por você. Agora respira fundo, porque o que eu vou te dizer talvez descreva exatamente o que você está vivendo hoje. Tem momentos em que tudo parece seguir seu fluxo normal, menos você. É como se a vida inteira estivesse em movimento, enquanto você permanece parado, observando o tempo escorrer entre os dedos, sem entender onde exatamente ficou para trás. E a verdade é que nem sempre isso vem acompanhado de grandes tragédias. Às vezes é apenas um silêncio incômodo, um capítulo que você não pediu, não esperava e não sabe como fechar. Por fora você tenta fingir força. Por dentro existe aquele aperto que você não admite para ninguém. Parece que você perdeu tempo demais, como se os outros tivessem avançado, enquanto você permaneceu preso na mesma página. A cabeça procura explicações lógicas, tenta montar um quebra-cabeça emocional que não fecha, tenta transformar dor em raciocínio, mas o coração sabe, ali tem algo mais profundo acontecendo. E é justamente isso que assusta. Porque e se esse atraso não for atraso? E se essa pausa for Deus mexendo em lugares dentro de você que você achava que já estavam resolvidos? E se ele te parou não para te punir, mas para te proteger? O medo vem porque Deus não explica tudo de imediato. Ele não abre um banner no céu dizendo: calma, eu sei o que estou fazendo. Ele fica em silêncio. E esse silêncio pesa. Pesa porque ele te coloca diante de você mesmo. Obriga sua alma a escutar feridas que você sempre empurrou para depois. Sentimentos que você anestesiou correndo atrás de respostas imediatas. Só que existe algo que ninguém te contou. Certas verdades só aparecem quando a vida desacelera. Tem ferida que só cicatriza quando você não está tentando fingir que ela não existe. Tem direção que só se revela quando você está quieto o suficiente para ouvi-la. Tem lição que só é ensinada quando você finalmente para de se sabotar com pressa. Deus sabe disso. Por isso ele te segura. Por isso ele interrompe movimentos que você faria no impulso. Por isso ele fecha portas que você tentaria abrir só para fugir do vazio de ter que encarar o seu próprio interior. E dói. Eu sei. Dói sentir que nada está acontecendo. Dói olhar para os dias e achar que tudo foi desperdiçado. Mas presta atenção. O que parece perda de tempo é exatamente o terreno onde Deus fortalece partes suas que você ainda vai precisar. A palavra diz em Salmos 27:14: espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa espera que você detesta pode ser justamente o lugar onde Deus está alinhando o que você nem sabe que está desalinhado. Você não está parado. Você está sendo tratado. Você está sendo preparado. E quando esse processo terminar, você vai olhar para trás e pensar: se eu tivesse avançado naquele momento, eu teria me quebrado. Se aquela porta tivesse aberto, eu teria sofrido de novo. Se Deus tivesse deixado tudo no meu ritmo, eu teria me perdido. A pausa é desconfortável, mas ela é necessária. Não é atraso, é ferramenta. Não é punição, é proteção. E antes de seguir para o próximo bloco, guarda isso. Você não está para trás. Você está exatamente no ponto onde Deus decidiu te guardar. Sabe aqueles momentos em que você olha ao redor e tudo parece avançar, menos você? É como se o mundo tivesse apertado o passo e você tivesse ficado preso numa espécie de neblina emocional, tentando entender por que sua vida parece caminhar em outra velocidade. E enquanto isso acontece, surge uma inquietação silenciosa, quase vergonhosa, que você evita até admitir para você mesmo. Você começa a se comparar, não por maldade, mas por medo. Medo de ter perdido tempo.
Medo de já não conseguir alcançar o que parecia tão natural para os outros. Medo de, sem perceber, estar ficando para trás. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas se enganam. Porque enquanto você observa o relógio com essa sensação de atraso, Deus observa você com um cuidado que você ainda não consegue compreender. O que você chama de lentidão, Ele chama de preservação. O que você chama de interrupção, Ele chama de livramento. O que você chama de atraso, Ele chama de proteção. A verdade é que a alma humana se acostuma com qualquer coisa que pareça familiar, mesmo que essa familiaridade esteja te ferindo lentamente. Há vínculos que você manteria se dependesse só da sua vontade. Há decisões impulsivas que você tomaria apenas para não lidar com o silêncio. Há portas que você tentaria abrir só para não enfrentar o medo de parar. E é por isso que Deus, vendo o que você não vê, te segura. Ele impede. Ele fecha. Ele leva a um ritmo menor. Não para te punir, mas para te poupar de feridas repetidas, desgastes desnecessários e escolhas emocionais que você jurou evitar, mas estava prestes a fazer de novo. O espiritual funciona em uma lógica completamente diferente da nossa. Para nós, movimento significa progresso. Para Deus, movimento só é progresso quando há estrutura. Tem ferida que só cicatriza quando a correria cala. Tem verdade que só aparece quando o barulho diminui. Tem clareza que só surge quando você para de tentar provar algo para alguém. Tem decisões que só se revelam quando você finalmente se senta consigo mesmo e com Deus. E é nesse silêncio, aquele que você detesta, aquele que parece vazio, aquele que machuca, que Deus começa a reorganizar áreas que você não teria coragem de encarar em movimento. Ele revela medos que você tenta disfarçar, inseguranças que você ignora, caminhos que você seguiria por impulso. Ele expõe para curar. Ele confronta para libertar. Ele cala o mundo ao redor, para que você ouça o que estava abafado dentro de você. É por isso que Isaías 30:15 diz que é no descanso e na quietude que está a sua salvação, e na confiança a sua força. Não é intuitivo, não é confortável, não é rápido, mas é real. Enquanto você acha que está parado, Deus está tratando áreas que você nunca trataria sozinho. Enquanto você pensa que o tempo correu sem você, Ele está impedindo que sua alma corra para onde não deveria. Enquanto você olha para o relógio e se culpa pelo que não andou, Deus está olhando para o seu coração e protegendo o que está sendo construído lá dentro. E quando você finalmente começar a enxergar isso com mais maturidade, essa sensação de atraso vai perder força. Você não está ficando para trás. Você está sendo guardado. A pausa não foi desvantagem, foi preparação. Esse silêncio não foi abandono, foi alinhamento. Esse ritmo mais lento não foi castigo, foi proteção divina contra caminhos que te quebrariam mais do que te edificariam. Existe algo que quase ninguém te conta sobre esse processo silencioso de Deus. A pausa sempre revela aquilo que a pressa escondia. Quando a vida desacelera, quando as portas não se abrem na velocidade que você espera, quando as circunstâncias parecem travadas, é como se Deus estivesse te convidando para enxergar partes suas que sempre foram sufocadas pela correria. E essa revelação é desconfortável, porque ela tira máscaras que você nem sabia que usava. É nesse território de quietude que surgem sentimentos que você achava que já tinha superado. Inseguranças antigas, medos que você julgava enterrados, feridas emocionais que nunca foram tratadas, apenas abafadas. A pausa expõe. Mas essa exposição não é humilhação, é cura. Deus não mostra nada para te envergonhar. Ele mostra para libertar. Ele sabe que você não consegue carregar propósito genuíno com o coração fragmentado. Ele sabe que existe uma versão sua tentando emergir, mas que só pode nascer quando a versão antiga finalmente para de lutar para sobreviver. E é curioso como na nossa humanidade confundimos dor com derrota. Quando dói, achamos que perdemos. Quando dói, achamos que falhamos. Mas no espiritual é exatamente o contrário. A dor é sinal de que algo está sendo transformado.
Quando Deus começa a mexer em áreas profundas, inevitavelmente isso provoca desconforto. Não porque Ele quer que você sofra, mas porque Ele está retirando camadas e pesos que te impediam de viver com clareza, força e identidade. Muitas vezes você acredita que está sofrendo pelo presente, quando na verdade está sofrendo pela retirada do passado. É um luto silencioso, mas necessário. Deixar morrer o que já te limitou, o que já te feriu, o que já te sabotou emocionalmente. Deus está arrancando raízes que você normalizou, crenças que você aceitou como verdade, padrões emocionais que você achava que eram parte da sua personalidade, mas que na verdade eram apenas cicatrizes mal fechadas. E Ele está fazendo isso porque o que Ele tem para você não combina com amarras antigas. A verdade é que, se Ele te entregasse agora aquilo que você tanto pede, você provavelmente viveria de forma incompleta, porque ainda existem partes suas que se sabotariam no processo. Ainda existem medos que te fariam recuar. Ainda existem feridas que te fariam desistir. Ainda existem pessoas que você chamaria para caminhos onde elas não deveriam nem entrar. E Deus sabe disso. Por isso Ele te trata antes de te enviar. Ele te fortalece antes de te expor. Ele te cura antes de te posicionar. Essa etapa de reconstrução interna sempre parece mais longa do que deveria. Mas existe uma razão espiritual para isso. Deus está formando estrutura. E estrutura leva tempo. Estrutura envolve consciência, envolve maturidade, envolve aprender a diferenciar voz de ansiedade e voz de propósito. Envolve saber quando agir e quando esperar. Envolve desenvolver uma confiança tão profunda que mesmo quando o cenário não faz sentido, você descansa no fato de que Deus está coordenando tudo. E é justamente nesse processo que você começa a perceber sua própria evolução. Aquelas coisas que antes te desestabilizavam, já não te derrubam mais. Situações que antes te fariam surtar, agora só te fazem respirar fundo. Palavras que antes destruíam sua autoestima, agora batem, mas não entram. Por quê? Porque a pausa construiu musculatura emocional. Deus estava te preparando, sem você perceber. A maturidade espiritual não nasce nos picos da vida, mas nos vales. Ela nasce quando Deus silencia seu movimento externo para ampliar seu amadurecimento interno. E é aí que você começa a enxergar que essa pausa nunca foi perda de tempo. Foi um processo de fortalecimento. A sua estrutura está mudando. E quando essa fase terminar, você vai perceber que Deus estava te preparando para algo muito maior do que aquilo que você achava que estava esperando. Há um ponto no processo em que algo muda silenciosamente dentro de você. Não é uma mudança barulhenta. Não é um momento cinematográfico. Não é uma revelação instantânea. É quase imperceptível, mas profundamente espiritual. É quando você começa a perceber que aquilo que antes te desesperava já não te domina como antes. Que aquele medo que te travava perdeu força. Que aquela ansiedade que te consumia já não dita mais o ritmo dos seus pensamentos. E isso não acontece porque a situação mudou, mas porque você mudou por dentro. Esse é o tipo de mudança que só Deus consegue operar quando Ele retira o movimento externo para fortalecer o movimento interno. É como se Ele te ensinasse, pouco a pouco, a caminhar com mais consciência, mais discernimento, mais autoridade espiritual, não baseada no que você vê, mas no que você sabe que Ele está construindo. O curioso é que essa transformação não é percebida enquanto acontece. Na maior parte do tempo, você acha que está parado. Você acha que está atrasado. Você acha que a vida está passando. Mas quando você olha para dentro, percebe que não é você que está parado. É Deus que te estabilizou. A pausa que no início parecia castigo começa a se tornar clareza. Aquilo que parecia vazio começa a ganhar significado. E você começa a entender que Deus não estava apenas te segurando. Ele estava te ensinando a se enxergar além do que o seu medo permitia. Deus estava te desaprendendo de coisas que você aceitou como verdade, mas que nunca vieram dele. Ele estava te libertando de narrativas que você repetiu por anos. Ele estava te transformando de dentro para fora. E quando essa percepção desperta,
Você percebe que a preparação de Deus não é apenas sobre futuro, é sobre identidade. Ele não te leva para o novo até que você aprenda a existir como a nova pessoa que esse novo exige. Há lugares que você quer chegar, mas ainda não teria maturidade para permanecer. Há vitórias que você pede, mas que ainda não saberia sustentar. Há bênçãos que você ora, mas que exigem uma versão sua que está sendo formada agora, nesse exato processo que você tanto questionou. É por isso que Deus trabalha no silêncio. É por isso que Ele te tira de alguns ambientes, te afasta de algumas pessoas, fecha portas que você insistiria em manter abertas, te deixa sem respostas imediatas. Ele sabe que se você continuasse no ritmo que você queria, não teria espaço para desenvolver a fortaleza emocional e espiritual que você vai precisar para aquilo que Ele está preparando. Deus não é apressado. Ele é preciso. O amadurecimento espiritual não acontece na correria. Ele se manifesta na consciência. E consciência é aquilo que Deus está plantando em você. A consciência de que você não é o que viveu, de que não está condicionado ao que perdeu, de que não é refém do que não deu certo, de que não está atrasado, está em transformação. E essa transformação, mesmo que lenta, é profunda. Ela te direciona para uma vida mais coerente, mais leve, mais firme, mais alinhada ao propósito que Ele desenhou para você desde o início. E é justamente nesse ponto que você começa a perceber uma chave espiritual poderosa. Há coisas que você só recebe quando está pronto para não perder mais. Deus não retém nada para te punir. Ele segura para te proteger. Ele adia para te fortalecer. Ele redireciona para te preservar. E quando você entende isso, a ansiedade perde espaço, o medo perde território, a dúvida perde autoridade. Você começa a caminhar com um novo espírito, uma nova mente, uma nova postura. Não porque a vida se tornou fácil, mas porque você finalmente entendeu que não está caminhando sozinho. Deus está preparando o terreno, alinhando circunstâncias, fortalecendo seu coração e construindo uma versão sua, que vai sustentar tudo aquilo que Ele vai entregar. E isso te traz paz. Não uma paz emocional, volátil, mas uma paz espiritual, firme, que diz: se Deus está fazendo, eu não preciso correr. Se Deus está conduzindo, eu não vou me perder. Se Deus está no controle, nada está atrasado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final desta jornada espiritual, mas não ao final do que Deus quer fazer na sua vida. Porque quando o Espírito Santo abre nossos olhos, quando Ele expõe as áreas que precisam ser tratadas e revela o propósito que estava adormecido, algo poderoso começa a acontecer dentro de nós. E talvez você esteja sentindo isso agora, como se uma chama tivesse sido reacendida no seu coração. Isso não é emoção. Isso é o toque do Espírito. Neste momento, eu quero que você entenda algo profundo. Deus não desperta ninguém por acaso. Se você escutou cada palavra até aqui, é porque o céu está te convocando para um novo nível de vida espiritual. Não é apenas para você sentir algo bom. É para você ser reposicionado. É para você ser realinhado. É para você ser levado a um lugar onde a voz de Deus se torna mais alta do que a voz das circunstâncias, onde a obediência se torna mais forte do que o medo, onde a fé se torna mais real do que a dúvida. O Espírito Santo está dizendo: eu estou fazendo algo novo, mas você precisa me permitir terminar o processo. E o seu processo nem sempre é confortável. Às vezes, ele vai te separar de ambientes, de ciclos, de pessoas. Às vezes, ele vai te levar para o deserto, não para te punir, mas para te fortalecer. Às vezes ele vai permitir a luta, não para te derrubar, mas para te ensinar a usar a armadura que você recebeu. Tudo o que Deus faz tem propósito. Nada em sua vida tem sido desperdício. Nada. E nesta conclusão, eu quero que você receba isso como uma semente profética. O que Deus começou, Ele vai terminar. Não importa quem desacreditou, não importa quem tentou te limitar, não importa o que você perdeu,
Não importa quão longe você se sentiu espiritualmente nos últimos meses. Deus está te chamando de volta para o centro da vontade dele. Ele está te chamando para a restauração completa, para a cura profunda, para o recomeço que transforma. Mas agora é com você. Não dá para voltar a viver como antes depois de uma palavra como essa. Não dá para ignorar a voz do Espírito. Não dá para olhar para trás e tentar viver uma fé morna. O Senhor te chama para entregar tudo: a mente, o coração, os medos, os traumas, os planos, os sonhos. Porque quando você se entrega completamente, Deus te levanta completamente. E se essa mensagem falou ao seu coração, e eu sei que falou, se inscreva no canal, ative o sino, porque todos os dias trabalhamos para levar palavras que transformam e edificam. E se você quer fortalecer ainda mais sua vida espiritual, dá uma olhada nos recursos e produtos que deixei na descrição. Eles ajudam o canal e te ajudam a crescer. E claro, entre no nosso grupo no WhatsApp pelo link da descrição. Lá você recebe orações, novas mensagens, palavras proféticas e fica muito mais perto da nossa comunidade espiritual. Que o Espírito Santo finalize dentro de você tudo o que ele começou através dessa mensagem. Que ele te fortaleça, te encha, te molde e te leve para o destino que o Pai escreveu antes mesmo de você nascer. Que a paz de Cristo te cubra, que a presença do Espírito te guie, que o amor do Pai te sustente. Se você recebeu essa palavra, diga nos comentários: eu recebo. Espírito Santo, continua a obra em mim. E eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.